Lucas 9, a partir do verso 1, diz exatamente assim: Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa total autoridade para expulsarem demônios e para curarem os enfermos. Já leu essa palavra aí? Já leu essa passagem na sua Bíblia? Está lá em Lucas 9, a partir do verso 1. O que o Senhor tem para falar para nós sobre esse assunto? Lucas 8, a partir do verso 27, conta a história de um endemoniado que há muito tempo sofria com aquilo. Ele não vestia roupa, ele não ficava em casa e o demônio sempre levava ele aos sepulcros. Mas acontece que esse endemoniado se encontrou com Jesus. E a palavra conta no verso 28 que quando ele se encontrou com Jesus, ele berrou, ele gritou e ele se prostrou aos pés de Jesus, dizendo, exclamando: que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha que coisa linda e olha o que o Senhor tem para te falar nesse momento. O demônio se encontrou com Jesus e sabia exatamente que Jesus era quem era. Ou seja, o demônio, meu amigo, pode tentar te parar, pode tentar te impedir, pode tentar agir na tua vida de todas as formas, mas ele sabe quem é Jesus. E quando Jesus chega na história, tem que mudar. Quando Jesus entra na história, tem que mudar. Então, quando aquele endemoniado viu que era Jesus, ele reconheceu: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, e ainda implorou a ele: eu imploro a ti, não me castigues. Ou seja, aquele demônio sabia, assim como sabe, que ele não pode mais do que o nosso Deus, porque há poder no nome de Jesus, porque todo o poder foi dado a ele no céu e na terra, porque ele é o Filho do Deus Altíssimo, aquele que viria e veio, aquele que disse que vai voltar e vem nos buscar. Ele é o Todo-Poderoso, o nosso Deus justo, o nosso Deus Jireh, o nosso Jeová Rafá, ele que pode todas as coisas. E os demônios tremem ao estarem na presença dele, porque sabem que há todo o poder nele. Todo o poder está nele. Mas aquele cara que estava endemoniado, a palavra conta no verso 29, que mesmo algemado as mãos e os pés, e sendo vigiado por guardas, ainda assim, aquele demônio conseguia fugir e levar aquele homem a locais escuros, a locais onde não havia ninguém, aos sepulcros. Olha que demônio! E a partir do verso 30, Jesus falou com aquele demônio. Jesus virou para aquele demônio e perguntou: qual é o teu nome? E aí chega num ponto onde as pessoas vêm e dizem, já disseram para mim e dizem para tantos: que história é essa da gente conversar com o demônio? Que história é essa da gente perguntar para o demônio qual é o nome dele? O próprio Jesus virou para o demônio e perguntou: qual é o teu nome? E aquele demônio respondeu, porque quem estava falando era Jesus. E se hoje você está sendo usado para expulsar demônio e fala em nome de Jesus, o demônio tem que responder, porque há poder no nome de Jesus. E aquele demônio respondeu: Legião. O nome era Legião. E por que Legião? Porque não era apenas um demônio que agia na vida daquele homem, mas muitos demônios. Muitos demônios agiam na vida daquele homem e durante um bom tempo, não se sabe ao certo quanto tempo, mas durante um bom tempo ele sofria aquilo tudo. E aquele demônio então pediu, implorou, clamou ao Senhor Jesus, porque o nosso Senhor pode muito mais do que qualquer demônio. Um anjo do Senhor pode mais do que um demônio. Imagina o poder do nosso Deus. Ele implorou a Jesus que eles não fossem lançados no abismo, mas que fossem lançados por uma manada de porcos que estava passando por ali. E assim Jesus fez, tirou os demônios do corpo daquele homem, expulsou o demônio do corpo daquele homem e mandou para a manada de porcos. E aquela manada, a palavra conta que jogou-se precipício abaixo em direção ao grande lago e todos os porcos se afogaram. E assim aquele homem foi liberto daquele martírio. Assim aquele homem voltou a ser quem ele era. Ele foi liberto daquele mal que estava na vida dele há não sei quanto tempo. E a palavra conta que todos observaram aquilo que aconteceu, ficaram assim, sabe? Imagina! Meu Deus! E aquela história foi contada nessa cidade e em outras cidades. Todos viram aquilo que aconteceu e ficaram pasmos. Agora o que nós vemos hoje em dia é muitas igrejas e líderes que ao verem pessoas endemoniadas ficam assim, paralisados
e dizem isso não existe, isso não é real, isso não é verdade, sendo que a própria palavra do Senhor vem nos dizer, existia um demônio, aliás, não somente um, mas vários que agiam na vida daquele homem. Jesus chegou e ao se encontrar com Jesus, os demônios tiveram que sair, os demônios tiveram que deixar aquele homem em paz. E eu estou lendo apenas 2 versos, capítulo 8 e capítulo 9 de Lucas, apenas para falar aqui para vocês. Em várias outras passagens do Novo Testamento nós temos versões e versões de homens que estavam endemoniados que foram libertos. Ou seja, se está na palavra do Senhor Jesus, é porque é verdade. Além disso, o Senhor Jesus disse que nós faríamos obras ainda maiores. Então, o que eu estou querendo entender hoje, o que eu venho perguntar aqui a vocês hoje, a minha indagação hoje aqui, principalmente para os líderes das igrejas, principalmente, né? E também para aqueles que vão às igrejas e que não creem na existência dos demônios e que acham que esse é um assunto bobo que não deve ser comentado ou mencionado ou mesmo trabalhado. Eu quero entender por que é que na igreja de vocês não tem processo nem trabalho de cura e de libertação na vida das pessoas que se encontram como este homem aqui se encontrava, com uma legião de demônios agindo na vida dele por muito e muito tempo. Ele não vivia, esse homem não vivia, ele apenas sobrevivia. Eu quero entender por que é que na tua igreja não tem esse processo de cura e de libertação. Eu quero entender por que que as pessoas estão mortas dentro da tua igreja, mornas dentro da tua igreja, e não tem a ajuda que elas precisam, porque você, líder, diz que essa não é a tua pegada e não é a tua visão. Diz que a tua igreja não trabalha com cura e com libertação. E assim as pessoas estão morrendo debaixo do teu nariz e você não tem feito nada. Eu quero entender por que que isso está na palavra do Senhor e em vários outros pontos também está. Vai lá em Mateus 8, 28 também diz. Vai lá em Marcos 5, 1 até o versículo 20, vê se não fala a mesma coisa. Vai lá em Mateus 10, vê se não fala a mesma coisa. Vai em Marcos 6 e vê se não fala a mesma coisa. Eu quero entender por que que tudo isso está na palavra do Senhor e muitas igrejas tratam isso como se fosse insignificante ou mesmo inexistente. Como se esse trabalho, por ser muito árduo e muito trabalhoso, não deve existir nas igrejas, não deve ser trabalhado. Ou seja, as pessoas precisam de cura, as pessoas precisam de libertação, as pessoas viverem afugentadas, porque a partir do momento que elas dão brecha, o demônio entra e faz morada e trabalha mesmo e acaba com a vida das pessoas. Eu quero entender por que que vocês, líderes, sabendo de tudo isso, se abstêm e simplesmente dizem, não, minha igreja não trabalha com isso, não, minha igreja não vai falar sobre isso. E olha, eu quero te dizer que eu compreendo plenamente que existe uma visão dada a cada líder espiritual. Eu tenho certeza de que Deus me deu dons que não deu ao meu marido, assim como deu dons ao meu marido que não me deu. Eu sei que Deus tem uma forma particular de tratar com cada um. E eu sei que vocês, líderes aí da igreja de vocês, receberam uma visão do Senhor. Agora eu quero entender como é que fica debaixo do teu nariz uma pessoa que precisa de cura e de libertação, pessoa que está endemoniada há não sei quanto tempo, que está precisando de ajuda e não recebe essa ajuda na tua igreja, porque você acha que não é verdade, né? Porque você acha que 2 é sempre mentira, né? Porque é verdade que muitas pessoas mentem a respeito disso? É verdade que muitas pessoas oram em línguas e não é de verdade? É verdade. É verdade que muitas pessoas falam profecias que não são verdadeiras? É verdade. Agora é verdade que ainda existem profetas de verdade neste mundo, que falam de Jesus de verdade, que trabalham para Jesus na obra de verdade, com amor e com afinco e com realidade? É verdade, você sabe disso, não sabe? Agora eu quero entender por que na tua igreja, por que você não tem trabalhado isso? Por que você tem pegado essas palavras e tratado delas como se elas não existissem? Eu quero entender por que essas vidas estão morrendo debaixo do nariz de vocês, do teu nariz, e você não tem feito nada. Eu quero entender por que Jesus mandou que nós expulsássemos demônios e curássemos os enfermos por meio do nome dele e nós não estamos fazendo isso. Eu quero entender por que nós estamos agindo como se essas pessoas não existissem e como se esse processo de cura e de libertação não fosse necessário. Eu sei, minha gente, que muitas igrejas falam apenas sobre salvação, mas Jesus disse que nós expulsaríamos demônios, que nós curaríamos os enfermos por meio do poder do nome dele. E por que é que nós não estamos fazendo isso também?
Por que nós não estamos falando do reino também? Por que nós não estamos falando de cura e de libertação também? Sendo que o Senhor Jesus pediu que nós fizéssemos isso. E de pregar o evangelho é lindo, eu amo fazer isso. Mas ele também mandou expulsar demônio. E por que nós não estamos fazendo isso? E por que nós duvidamos disso? Existe muita mentira? Existe. Mas existem muitas vidas que estão aí clamando, sofrendo, precisando dessa ajuda. E você tem feito o quê? O que você tem feito por essas vidas? Que o Senhor Jesus possa falar ao teu coração. E que essa palavra não seja uma bobeira, mas que vá profundo aqui, ó, na tua alma e toque o que precisa ser tocado. Em nome de Jesus.